muito bem-vindos ao Espaço Novo Tempo Alecrim. Chegamos ao final de mais um trimestre. Foi um trimestre desafiador, um trimestre pelo qual tivemos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que com o desfecho da lição, neste sábado, estaremos aí selando o nosso conhecimento. Nesse sábado eu tenho a oportunidade, a honra de receber aqui no Espaço Novo Tempo a líder do Ministério de Mulher, Márcia Soares. Seja bem-vindo, Márcia. Obrigada. E vamos dar início ao estudo da nossa lição. Vamos ter a oportunidade de recapitularmos e de vermos, essa lição maravilhosa. E vamos orar nesse instante. Eu convido você, Márcia, para poder orar conosco. Ora pra gente. Então, oremos. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu um guia para que pudéssemos ser orientados na sua direção, para que dentro deste guia, deste manual de vida chamado a Tua Palavra, a Bíblia, nós pudéssemos encontrar tudo que precisamos para esta vida e nos preparar para uma vida futura gloriosa contigo. Neste momento nós te pedimos que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Márcia, nesse trimestre tivemos a oportunidade de aprendermos estudando a Santa Palavra de Deus. Vivendo pela Palavra de Deus, Márcia. As pessoas, elas leem a Bíblia, mas a gente nota que só fica numa leitura superficial. Para o nosso amigo de casa, como a gente deve realmente estudar a Bíblia, já que aprendemos durante todo esse trimestre, lá do início, no finalzinho do mês de março, fechando agora o mês de junho. Pois bem, durante esses 3 meses, que abril, maio e junho, nós tivemos o privilégio de termos em nossas mãos um guia de estudos, como interpretar as Escrituras. E hoje nós estamos chegando ao 13º estudo deste guia, deste manual. E durante todo este trimestre, nós aprendemos muitas coisas dentro da Palavra de Deus e como estudar a Palavra de Deus de forma que pudéssemos ter dúvidas sendo respondidas, de forma que pudéssemos ter segurança naquilo que estamos lendo. Nós estudamos vários assuntos como interpretar as Escrituras, como entender a Bíblia, a única fonte teológica verdadeira para nos guiar, a singularidade da Bíblia, a sua origem, a sua natureza, foram estudos maravilhosos. A visão dos apóstolos e de Jesus com relação à Bíblia, como Jesus interpretava a Bíblia e como os apóstolos, de forma equivocada, também interpretaram a Bíblia. Então Jesus aparece então no cenário apresentando como estudar, como interpretar as Sagradas Escrituras. A sua interpretação, idioma, textos e contextos. E o mais interessante, Clóvis, é observando essa vertente aqui de textos e contextos. Lá em Deuteronômio 6, versículo 4, existe uma ordem. Ouve, ó Israel. E o autor, ele enfatiza muito bem esse texto, porque ele quer apresentar para nós o seguinte: a interpretação ouve, quando ele cita a palavra ouve, ó Israel, na verdade não é apenas ouve, ouve e obedeça, ouvir e obedecer. Então as suas interpretações, elas precisam, a interpretação da palavra de Deus, ela precisa estar subordinada a uma situação de texto e contexto, para que a gente possa compreender aquilo que o autor principal, que é Deus, quer nos falar. A Bíblia também, ela traz a história da criação. A Bíblia, ela também traz todo o contexto histórico até os dias de hoje, o momento em que estamos vivendo, inclusive as profecias também. Traz também como lidar com passagens difíceis. E o mais interessante é que para lidar com algumas passagens difíceis, é necessário usarmos algumas ferramentas. Essas ferramentas nós podemos citar algumas delas, como o estudar a história, por exemplo.
Porque a Bíblia ela foi escrita numa época e num contexto e para um grupo de pessoas. Muitas vezes nós pegamos algumas passagens e a interpretação ela se torna difícil porque nós vivemos numa época diferente, num contexto da história diferente. Por isso que ao ler a Bíblia, nós não podemos apenas ler a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia, pegar ferramentas, quem sabe, da história, da época em que ela foi escrita e trazer para o contexto atual para que a gente possa compreender, então, as passagens mais difíceis. E hoje nós vamos explanar um pouquinho sobre o 13º capítulo desse manual de estudos. E nós vamos falar um pouquinho sobre vivendo na palavra. Vivendo na palavra, podemos citar aí como viver na palavra, abrindo a Bíblia em Tiago 1, versículo 22. Você que tem a sua Bíblia em casa, vamos acompanhar então a leitura, Tiago 1, versículo 22. Vejo que Tiago, a orientação de Tiago para nós nos dias de hoje e para o povo também naquela época. Tiago 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Olha o alerta que ele nos dá e o conselho. Enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra. Olha que texto forte para nós nos dias de hoje. Ser cumpridor da palavra é praticar aquilo que nós lemos. Ler, aprender e praticar. Eu digo que se a gente não consegue praticar aquilo que leu, é porque nós não entendemos, nós não aprendemos. E o conselho de Tiago é esse. Ainda lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, vamos ver qual é a outra orientação que ele nos dá. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo toda a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então veja bem, Clóvis, além de aprendermos, quando cumprimos a palavra, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, somos bem-aventurados em nosso feito. Por quê? A palavra de Deus, ela traz orientações em várias áreas de nossa vida. Seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja na nossa relação com Deus, na relação com o próximo, na relação com a natureza. Então a palavra de Deus, ela traz orientações e quando nós nos apoderamos dela, entendemos e cumprimos, nós também vamos trazer benefícios de uma forma integral para a nossa vida. A prática do conhecimento traz bênçãos para a vida de todos nós. Ainda no 13º capítulo, a palavra de Deus viva, ela é viva dentro de nós, quando nós a lemos sob a orientação do Espírito Santo. Não adianta tentarmos entender se não buscarmos uma joia preciosa chamada Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós conseguimos compreender e praticar aquilo que o Senhor nos orienta. Nós conseguimos reter a palavra do Senhor e sermos obedientes a ela. Também neste guia de estudo, nesse último capítulo, nós aprendemos também como Jesus apresentava a palavra. Algumas coisas que Jesus fazia porque ele estava familiarizado com a Bíblia. Quando Jesus dava alguma resposta aos líderes religiosos daquela época, e quando ele repreendia o próprio Satanás, ele o fazia com toda segurança, porque ele tinha uma experiência com a palavra de Deus, ele tinha uma experiência com a Bíblia, ele estudava, ele buscava conhecimento, e com o conhecimento vinha à tona, na hora que ele mais precisava, as respostas objetivas, sábias que eram necessárias dar naquele momento. Uma outra situação
quando Jesus esteve exposto diante de alguns líderes religiosos, onde as pessoas o acusavam de não cumprir a palavra de Deus. E Jesus, então, ele se atém a algumas passagens que nós conhecemos, como, por exemplo, Mateus 5, verso 17, que Jesus ele deixa claro que ele não veio, que ele veio cumprir a palavra. Ou seja, ele veio como um exemplo, como seguir a palavra, como obedecer a palavra de Deus. Ele veio cumprir, ele não veio abolir, ele veio cumprir. E com isso, ele traz várias reflexões, orientações, para que as pessoas também, assim como ele foi um exemplo, façam desse exemplo que Jesus nos deu também uma prática de vida na vida de cada um. Também ainda no guia de estudos, existe um conselho para nós, horas tranquilas com a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Salmos 37. Você, amigo que está em casa, que estiver com a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7. Salmos 37, versículo 7, e depois o Salmo 46, 10. Salmos 37, versículo 7. Olha o que a Bíblia fala sobre essas horas tranquilas com Deus. Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha o que o salmista traz para nós. Esperar no Senhor, ter tranquilidade, aguardar o momento certo, porque o Senhor ele tem as bênçãos certas para os seus filhos. Ainda no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, olha a outra ordem que o Senhor nos dá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Neste momento em que estamos vivendo, este momento de pandemia, de problemas de saúde, de problemas financeiros, de incertezas, acalme o seu coração, querido ouvinte, porque a ordem do Senhor é aquietai-vos, calma, sossegai, espere um pouco, entenda que eu sou Deus, eu sou o dono da prata, do ouro, eu te criei. É o conselho que ele nos traz também neste momento, com esta ordem divina, aquietai-vos, tende paciência. E ainda na sua palavra, ele pede para que tenhamos momentos com ele de reflexão, aonde nosso coração é aberto para ele e o Espírito Santo fala conosco através da sua palavra, trazendo conforto e tranquilidade no nosso coração. Mas também existe uma forma de estudarmos e gravarmos a palavra de Deus. Jesus, ele tinha a palavra, a Bíblia, no coração dele, na mente dele. Tanto que para cada uma provocação ele tinha uma resposta também na Bíblia. E existem hoje algumas ferramentas que a gente pode utilizar e a própria Bíblia nos dá este conselho também. Acredito que Jesus fez isso, para que possamos memorizar trechos e trechos da Bíblia para quando estivermos numa situação em que precisamos de uma resposta imediata, tanto para acalentar os outros, como para acalentar a nós mesmos, ou até mesmo para repreender intenções ruins. Nós tenhamos acesos na nossa mente. E uma das orientações dadas está lá em Salmo 119, convido os amigos para olhar na sua Bíblia, Salmo 119, versículo 11. Olha qual é a ferramenta que o Senhor nos orienta. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele nos convida a esconder a palavra no coração, ou seja, a memorizar a sua palavra, para que a gente esteja pronto na hora em que mais precisarmos. Porque nós conhecemos bem aquela frase, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Um copo, ele nunca está vazio. Ou ele está cheio de ar, ou ele está cheio de líquido, seja qual for o líquido, de um chá, seja qual for o elemento que esteja dentro de um copo, nunca está vazio.
E a nossa mente também, ela nunca está vazia. Por isso que é tão importante nós preenchermos a nossa mente com o que está escrito na palavra do Senhor. Porque vai trazer influência na nossa vida. Vai trazer benefícios na nossa vida. E vamos trazer benefício ao nosso próximo. Aqueles que precisam tanto dessa palavra de ânimo, essa palavra de poder, essa palavra de cura e de milagre. E o Senhor, Ele nos dá uma orientação sobre memorizar as Escrituras. Sabe qual é a orientação? Cante. Cante os salmos como Davi cantava. Cante. A música, ela além de trazer um benefício ao coração, ela também te auxilia, uma verdadeira ferramenta, uma ferramenta poderosa, para que você consiga memorizar passagens, versos e orientações que a Bíblia tem para mim e para você também. E agora nós vamos ler uma última passagem que está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16. Veja qual é a orientação que nos é dada. Colossenses 3, capítulo 16. Veja bem o que está escrito. Colossenses 3, capítulo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja a orientação que nos é dada. A palavra do Senhor deve se fazer presente em nossas vidas, porque assim nós vamos estar envolvidos numa sabedoria que só pode vir dos céus, sabedoria que só vem através do Espírito Santo. Então, querido amigo, querida amiga, o conselho que nós damos a cada um de vocês, que é para nós também, alimentemo-nos da palavra, usemos músicas como ferramenta para gravarmos as instruções poderosas que estão aqui. Quando nós memorizamos a palavra do Senhor, nós somos bênçãos para as nossas próprias vidas, bênçãos para a vida da nossa família, bênçãos para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Experimente, use esse manual de vida que traz o passado, o presente, o futuro, o que está para acontecer. Nos traz alento, nos traz orientações, nos traz conforto, lições de vida e coisas milagrosas vão acontecer na sua vida também. Que Deus possa te abençoar e que na próxima semana uma nova linha de estudos está para vir. Que você possa nos acompanhar aprendendo cada dia mais sobre a palavra do Senhor. Como é bom pensar, né, Márcia, que Deus, Ele nos ama de uma maneira incondicional. Apesar de todas as nossas falhas, dos nossos erros, Deus está sempre se preocupando conosco. E você já deixou aí uma pista para o próximo trimestre. Você é boa de fazer amizade, Márcia? Sou. É? Sou. Eu acho que eu também sou também. É o tema do nosso próximo trimestre, fazendo amigos para Deus. Nós queremos desejar a você um feliz sábado, queremos que você continue no nosso canal. Você pode dar o seu like, acompanhando o nosso culto divino, o nosso momento de adoração. Eu quero desejar a você um feliz sábado e um grande abraço. Até o próximo sábado.